E nesse capítulo, nós percebemos que Jesus ensina vários princípios. Mas vamos ler Mateus 10:40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Amém? Aleluia. Sabe, o reino de Deus é movido por princípios. Eu gosto de repetir isso. O reino de Deus não é movido por sentimentos, é movido por princípios. Por isso permanece o mesmo, desde a sua implantação por meio de Jesus Cristo. Antes de Jesus havia lei, o Antigo Testamento. Ninguém conseguia ser justificado pela lei. Ninguém conseguia cumprir a lei plenamente. Então Jesus veio na forma de homem, não pecou, cumpriu a lei, e aí então nos deu o tempo da graça, o tempo do favor imerecido. Por que eu estou fazendo essa introdução para você? Para que você entenda que o reino de Deus não é movido por sentimentos, porque os sentimentos oscilam, são circunstanciais, são momentâneos. Os sentimentos, eles muitas das vezes seguem a temperatura da estação, da circunstância, da multidão, dos acontecimentos, das estatísticas, e Deus não segue esse padrão. Jesus está aqui fornecendo diretrizes para os seus discípulos, pois aqueles 12 homens encaminhariam a sua igreja depois que ele partisse, morresse, ressuscitasse e ascendesse aos céus. Por isso ele estava ensinando, e ele mandou aqueles homens sair de cidade em cidades, entrar nas casas, liberar a paz sobre as casas, liberar a paz sobre as cidades, e as pessoas que recebessem essa paz, a paz repousaria sobre elas. Se não recebessem essa paz, a paz retornaria para os discípulos. Jesus disse: se vocês não forem bem recebidos em uma casa, em uma cidade, saiam dali, sacudam a poeira dos pés de vocês daquele lugar. Não levem a terra daquele lugar, não levem lembranças, não fiquem naquele lugar. Jesus estava então, queridos, declarando, expressando a cultura do seu reino. Sabe qual é a nossa grande dificuldade? É tentar compreender a cultura do reino de Deus com uma mente democrática. Você nunca vai compreender a Bíblia, você nunca vai compreender a cultura de Jesus com uma mente democrática. Isso pode servir para a dimensão política, social, mas para um relacionamento com Deus, você não vai conseguir entender o que Deus quer para você, sendo politicamente correto. Aliás, eu costumo dizer que o politicamente correto, ele não é espiritualmente saudável, porque o politicamente correto, ele é conveniente, ele tem que aderir a muitas coisas, ele tem que negociar princípios. O politicamente correto, sabe, tem que passar por cima de valores, e Deus não nos chamou para nos movermos dessa maneira. No meu primeiro livro, Convicção, que nós vamos relançar agora, numa nova versão,
eu digo que convicção é manter verdades eternas em contextos transitórios. É você permanecer com uma verdade, ser um baluarte, um defensor dessa verdade em qualquer circunstância da sua vida, em qualquer estação, em qualquer ambiente. E esse livro Convicção fala de um povo, os recabitas. Lá em Jeremias capítulo 35 fala desse povo. Os recabitas, eles trabalhavam com metais, e eles andavam de cidade em cidade, consertando tudo que tinha a base de metal. E um dia eles chegaram na cidade de Jerusalém, e Deus disse ao profeta: convide eles para um banquete, e sirva vinho para eles. E aí os recabitas foram para esse banquete. Quando eles se assentaram à mesa, eles disseram: nós não bebemos vinho, porque o nosso pai Jonadab nos ordenou a não bebermos vinho. O nosso pai nos ordenou a não construirmos casas, o nosso pai nos ordenou a não plantarmos, e nós obedecemos à voz do nosso pai. O profeta ficou intrigado e perguntou para Deus: Deus, por que o Senhor pediu para me servir esse povo se eles não bebem? Deus disse: eu quero mostrar para vocês que esse povo obedece o pai deles há 250 anos, e vocês, que eu falo da madrugada até o final do dia, não me obedecem, não obedecem a minha voz. Aquele povo se mantinha na voz geracional do pai deles, e convicção é se manter na voz geracional do teu pai, que é Deus. A Bíblia é uma voz geracional. A Bíblia veio atravessando os tempos, os séculos, e chegou até nós. É a voz do nosso Pai, é a cultura de Deus, que não pode ser negociada. Depois de falar sobre renúncia para os seus discípulos, Jesus começou a falar para eles de recompensas, porque eu vou te dizer uma coisa, é uma boa notícia: toda renúncia promove recompensas. Você pode dizer um glória a Deus, amém? Toda renúncia promove recompensa. Isso já é lógico no mundo natural, mas no mundo espiritual é potencialmente maior. O que você renuncia por Deus, você receberá recompensa proporcional pela sua renúncia. Jesus estava ensinando isso. Ele disse: olha, quem recebe um profeta como profeta, vai receber a recompensa de um profeta. Quem recebe um homem justo como justo, vai receber recompensa do justo. Sabe, queridos, isso nos ensina muito sobre proporcionalidade, e nós queremos falar sobre honra nessa noite. Existe uma medida de honra que você precisa liberar para Deus, liberar para as pessoas, mas não é para qualquer pessoa. Isso fala de patentes espirituais, isso fala, sabe, de pessoas, de lugares que merecem a sua atenção, que merecem a sua honra, e de outros lugares que não merecem a sua atenção e que não merecem a sua honra. E nós vamos aprender isso com o próprio Jesus. E como eu falei, não adianta tentar compreender essas coisas com uma mente democrática. Para entendermos sobre honra, nós precisamos começar com uma desconstrução dos padrões culturais vigentes errados sobre honra. Sabe, humanamente falando, as pessoas confundem honra com bajulação. Cuidado com os bajuladores. Eu não gosto de bajuladores, porque o bajulador, ele não se move em sinceridade, ele se move em interesses. Quantos conhecem bajuladores? Tem um bocado por aí. Eles vão se juntar a você porque querem as vantagens que você tem,
querem os frutos que você está colhendo. A gente precisa entender sobre estações no mundo físico e espirituais. Sabe, às vezes as pessoas vão querer entrar numa estação frutífera sua, mas eles não conheceram a estação de lágrimas, de semeadura. A gente gosta de uma música que representa essa igreja. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já chorei. O que mais, viu? Enquanto eu semeava, agora eu volto com fruto. Salmo 126, você pode ler. Estou querendo falar a música aqui, mas lá diz que aquele que saiu andando e semeando, voltará em júbilo com a sua colheita. Sabe, você pode estar invejando uma pessoa que está numa estação de colheita, mas você pode não entender que ela já esteve numa estação de semeadura. E às vezes as pessoas querem assim: pastor, ore por mim para que eu seja como você, para que eu alcance o que você alcançou, isso no ministério. Eu disse: você está disposto a pagar o preço que eu paguei? Você está disposto a renunciar o que eu renunciei? Porque é muito fácil querer entrar na estação de frutos de uma pessoa, mas o correto é você entender que nenhuma estação de frutos começa sem antes uma estação de semeadura. Semear corretamente te levará para uma estação de frutos. Entenda a sua estação. Se é de semeadura, semeie. Não queira colher frutos onde você não semeou. E não queira colher frutos de uma semente que você não plantou. Não tente colher melancia se você plantou limão. Não tente. Você vai colher na proporcionalidade do que você semeou, na quantidade da honra que você depositou nessa semeadura. Deus sempre faz assim, porque Ele se move por princípios. O reino de Deus é um reino onde tem patentes, escalões, regulamentos e autoridade delegada. Deixa eu te dizer uma coisa: tanto o céu quanto o inferno são organizados. Tanto no céu quanto no inferno existe hierarquia, autoridade. Você sabia? Patentes. Você vai ver na Bíblia momentos em que alguns anjos não ousaram enfrentar principados e potestades, porque esses principados e potestades tinham patentes maiores do que a deles. Aí eles chamaram reforço de arcanjos para poder ajudar. Isso existe no mundo espiritual. E no mundo físico também existe, queridos. Jesus ficou impressionado com um centurião romano. Esse homem se aproximou de Jesus e disse assim: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem, faz isto, e ele faz. A Bíblia diz que Jesus se impressionou com a fé desse homem. Fé está conectada com autoridade. Em Mateus 8:8 você pode ler isso. E a Bíblia diz que Jesus disse assim: vai, o teu servo já está curado. Você entende que o homem, por seguir princípios, nem precisou que Jesus estivesse presente para curar o seu servo. Porque aquele centurião romano que cuidava, sabe, de 100 soldados, ele sabia o que era autoridade. E nós estamos vivendo numa sociedade que quebra a honra, que desfaz a autoridade, que desrespeita os pais, que desrespeita os líderes, que desrespeita as autoridades constituídas. Respeite as autoridades constituídas, mesmo que não esteja dentro do seu padrão partidário. É preciso respeitar as autoridades constituídas. Isso traz recompensas para a sua vida.
se mova em honra. O princípio da honra moveu a cura à distância. Porque o princípio da honra, ele não precisa de algo presente. O princípio da honra é espiritual, se move, sabe, no invisível. Quando você se move em honra, Deus se sente na obrigação, entre aspas, de cumprir a sua palavra, porque você se moveu da forma correta. Faça isso com seus pais. Faça isso com as pessoas que têm patentes acima de você. Se mova em honra. O próprio Jesus chegou para João Batista e disse: João Batista, me batize. João Batista disse assim: não, Senhor, eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. Jesus disse: faz isso, porque assim convém cumprir toda a lei. João Batista, eu tenho que me submeter às autoridades. Eu tenho que me submeter à palavra, por isso, me batize. Jesus estava dizendo, em outras palavras, mesmo eu sendo um filho de Deus, eu estou aqui para ser batizado por você, que é um sacerdote. Jesus nunca desrespeitou uma autoridade. Jesus nunca deixou de pagar os seus impostos. Nunca criou, sabe, uma confusão com pessoas que estavam acima dele. Sempre respeitou. Sempre se moveu em honra. Eu quero te dizer uma coisa que serve para a sua vida, na dimensão humana e espiritual. Uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu para a sua alma. Uma grande fé é uma fé que se move em princípios. Uma pequena fé é uma fé que vai te levar à salvação. Mas uma grande fé é uma fé que vai te movimentar em princípios. A ausência ou a quebra da honra é um princípio que mostra falha na nossa paternidade. Se você desonra pessoas, você desonra Deus, que é o seu Pai. É uma falha na sua paternidade. E sabe, eu como pastor e como professor, eu sei o quanto isso é comum. Certa vez eu fiz uma pesquisa em sala de aula, e eu descobri ali quase que 80% dos alunos com problemas em sua paternidade, moravam só com a mãe, só com os pais, ou com os avós, ou com os irmãos, não tiveram referência. Sabe, quando você não tem referências, honra será uma coisa estranha na sua vida, honra será uma coisa sem valor na sua vida. Mas quando você tem referência de pai, quando você tem referência de mãe, quando você tem referência de princípios, você verá a honra dentro da tua casa, você verá a honra no teu local de trabalho, você verá a honra no seu ministério, e você expressará essa honra por onde você for. Onde você olhar um crente sem honra, é só um crente, não é um discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus, ele se move em honra. Honra é uma mentalidade, não é apenas um comportamento. E como eu disse anteriormente, os bajuladores, eles vão se disfarçar como pessoas de honra, eles vão chegar servindo. Eu já vivi isso, pessoas que, eu quero servir o Senhor, eu vou dirigir para o Senhor, não, pode deixar que eu vou fazer isso. E aí quando o coração travou, quando aconteceu alguma coisa que não agradou, sabe o que essa pessoa disse? Eu fiz o favor para o senhor não me deu nada, eu estava lá, e o senhor nunca me fez nada. Os bajuladores sempre se movem querendo alguma coisa de você. E eu quero te dizer uma coisa, amados, a honra, ela não tem a ver com o que você recebe, ela tem a ver com o que você entrega. A honra, a gênese da honra, não é aquilo que você recebe, é aquilo que você entrega. A honra começa numa entrega, não naquilo que recebemos. A honra gera um ambiente em comum na terra, um ambiente de respeito, um ambiente de comunhão, apesar das nossas diferenças. Esse aqui é um ambiente de honra.
É interessante porque às vezes as pessoas vêm na igreja e encontram pessoas que já viram aí pelo mundo, nas experiências do mundo. Acho que eu contei isso aqui uma vez, estava conversando com uma pessoa, e ela disse: pastor, eu fui lá na sua igreja, e eu vi algumas pessoas, eu disse: não vou mais naquela igreja não, aquela igreja deixa aquele tipo de pessoa entrar lá dentro. Aí ele disse: pastor, eu criei no meu coração essa resistência. Aí eu fui numa igreja de uma outra religião, e quando eu cheguei lá, encontrei gente pior. Eu digo: uai, dentro das igrejas é lugar de gente ruim assim? Porque todos nós aqui precisamos melhorar a cada dia. Tem gente aqui que tem um passado obscuro. Eu tive um passado horrível, mas quando você encontra Deus, há uma palavra. O Senhor diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que agora em Cristo tudo se fez novo. Eu não tenho vergonha do meu passado. Eu teria vergonha de um presente com Cristo vivendo as mesmas coisas do passado. Não tenho vergonha do que eu fiz na minha ignorância. Eu teria vergonha de fazer essas coisas agora diante da luz. Então, reflita. Aqui é lugar de inimigos se encontrarem, de pessoas que fizeram coisas erradas lá fora, de repente se encontrar. Então não fique julgando ninguém por estar aqui. E nem se julgue por estar aqui. Não se sinta indigno de estar aqui. Se você está passando por um momento difícil, se você está realmente com o coração errado, corrompido, esse é o lugar para você estar. Jesus vai te consertar. Porque pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré conserta. Aplauda Jesus nessa noite. Lá fora não tem jeito não, nasceu torto, morre torto. Mas aqui na carpintaria de Jesus, Ele te conserta. Se você ouvir algumas histórias aqui, você vai ver que tem jeito para você também. Amém? Onde não há honra, não haverá manifestação da presença de Deus. Eu já estive em ambientes onde não houve honra e não houve manifestação da presença de Deus. E por incrível que pareça, até em igrejas onde não houve honra. O próprio Jesus experimentou isso em Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao 6, você pode ler em casa. Jesus vai visitar a sua cidade natal, gente. E ele é rejeitado na sua própria cidade. Ele chega em Nazaré, e as pessoas dizem: não, esse aí não era aquele que corria aqui na rua jogando bola, brincando aqui. Esse aí que está dizendo agora que é o Salvador do mundo. Esse aí, filho do carpinteiro José, filho de Maria. E a Bíblia diz, queridos, que houve uma resistência ao ministério de Jesus. E sabe o que a Bíblia diz no capítulo 6 de Marcos, no versículo 5? Jesus não pôde fazer ali milagres. No ambiente de desonra, não haverá manifestação de milagres. E não foi a primeira vez que Jesus foi rejeitado na sua cidade. Se você ler Lucas 4, Jesus, quando começa o seu ministério, ele vai na sinagoga, na igreja, e ali ele lê as escrituras de Isaías 61, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou a curar, a libertar. E quando ele termina de ler, ele guarda o livro, e ele diz: hoje essa palavra se cumpre, através de mim. As pessoas expulsaram Jesus ali, queriam apedrejá-lo e lançá-lo. Ele teve que sair da cidade. Por 2 vezes Jesus foi desonrado na sua cidade natal. Eu quero te dar uma boa notícia, para que você não se sinta, sabe, o único que vive rejeição. Se Jesus foi rejeitado 2 vezes na sua cidade natal, quem dirá eu e você? Nós vamos viver em ambientes de rejeição, não tem problema, mantenha a sua identidade, mantenha o seu posicionamento, mantenha o seu caráter, mantenha-se.
Nem todo mundo vai gostar de você. E é bom, para que você não se, não se encha demais. Meu pastor Joaquim diz que quem se acha já se perdeu. Então para de se achar. Cuidado com a popularidade. Ela é enganosa. Uma hora a multidão estava glorificando Jesus, querendo fazer dele rei. Outra hora escolheram Barrabás no lugar de Jesus. A multidão foi embora. Seus discípulos foram embora no momento da crucificação. Há momentos que você vai enfrentar a solidão humana, porque Deus estará contigo e será o teu único refúgio. Quando Deus te deixar sozinho, sem ninguém por perto, é porque Ele quer ficar sós com você. Ele quer que você enxergue Ele como a única saída, por isso Ele tira todo mundo de perto de você, para que você se firme nele, para que você confie nele, e então depois disso Ele vai rodear você de pessoas. Foi assim com Davi. Davi foi desonrado na sua casa, Davi foi desonrado pelos seus irmãos, pelos seus pais, Davi foi desonrado por um exército, quando ele disse que ia enfrentar Golias. Davi foi desonrado por Golias. Todo mundo desonrou Davi, todo mundo desacreditou em Davi, mas Davi acreditava nele. Não adianta todo mundo acreditar em você e você não acreditar em você. Mas é possível que todo mundo não acredite em você, e se você acredita, você pode. Você está pisando num lugar de milagres. Quando muita gente não acreditava no que eu dizia que Deus estava falando sobre tudo isso aqui. Quando muita gente não acreditava que esse lugar poderia se transformar no que se transformou e que vai se transformar em algo muito maior. Porque quando você se move em honra, Deus espelha o teu futuro diante dos teus olhos da fé. Você começa a ver coisas que vão acontecer, e você não se prende a uma cena, a um obstáculo, a um momento da sua vida presente. Não se preocupe, porque aquele que semeia em lágrimas, vai voltar em júbilo com a sua recompensa. Semear em lágrima, semear em honra. Quando ninguém acredita em você, quando você está sozinho com Deus, Deus está te testando. Porque se você não consegue ficar sós com Deus, você não vai conseguir resistir quando estiver sem Deus com a multidão. Você precisa de fundamentos. Onde se rejeita o doador, a dádiva se torna sem sentido. Jesus foi rejeitado. Ali não foi apenas um ato de desonra, mas de incredulidade com o Filho de Deus. E se duvidaram de Jesus, não vão duvidar de você? Claro que sim. Não vão duvidar de mim? Claro que sim. Você nunca será uma unanimidade. Desonraram Jesus por causa das suas origens simples naquela cidade. Seus irmãos, sua cidade, os líderes religiosos, todos desonraram Jesus, e ele não pôde. A Bíblia diz que Jesus não pôde. Ela não fala que Jesus não quis. A Bíblia fala que Jesus não pôde fazer milagres. Ele foi impedido. Isso é princípios. O próprio Deus segue princípios. No lugar de desonra, Jesus não manifesta milagre, porque Deus não é adorado. Deus não é exaltado. É importante entendermos isso, queridos. Jesus também foi à casa de um religioso. Lá em Lucas 7, de 36 a 47, diz que ele chegou nessa casa, e ele se assentou à mesa. E aí veio uma mulher por trás dele, e começou a beijar os seus pés, lavar os seus pés. Sabe, aquela mulher começou a acariciar Jesus ali de uma forma respeitosa. E aquela mulher era uma mulher pecadora. Às vezes a gente se espanta com quem está na igreja. Você se espantaria muito mais se você ler a Bíblia e saber com quem Jesus andava. Você se espantaria em saber quem Jesus visitava.
Você vai olhar para Zaqueu, um dos homens mais odiados. E Jesus chega então e diz assim: Zaqueu era um cobrador de impostos dos judeus e entregava o dinheiro para os romanos, era um traidor. E Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce dessa árvore, eu vou ficar na tua casa hoje. Aí os religiosos: que isso? Salvador do mundo na casa de pecador. E essa mulher, a pecadora, para muitos era uma prostituta, ela entrou e fez algo ali em Jesus. E aí os religiosos começaram a dizer: se este fosse um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou nele. E voltando-se para a mulher, ao ver isto, o fariseu que a convidara disse consigo mesmo: esse não é um profeta. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher? Jesus disse: eu entrei na tua casa, tu não me destes água para lavar os pés. Esta mulher, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me deu um beijo quando eu entrei aqui, que é uma cultura do judeu, ao receber alguém. Entretanto, desde que entrei, essa mulher não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo quando eu entrei na tua casa. Essa mulher está me ungindo desde o momento que ela entrou aqui. Sabe, religiosos, conhecedores da lei, não davam lugar de honra para Jesus, mas pecadores davam. Jesus entrou numa casa e não recebeu a honra. Eu acredito que ele está entrando em muitas casas e não está recebendo a honra que é devida. Estão dando qualquer lugar para Jesus. Senta aí, Jesus, senta aí, puxa uma cadeira. Você já foi destratado dessa forma? Você já chegou num lugar, com tanta alegria, e aí as pessoas: fica aí, fica à vontade aí, e te deixam lá num canto. Às vezes eu sou desonrado às vezes. Às vezes as pessoas me chamam para um evento, uma coisa, sabe? E aí elas chegam: ô pastor, tudo bem? Fica à vontade aí. E às vezes eu não conheço ninguém, aí eu fico ali. Eu digo: essa pessoa chamou, devia ter bem uma consideração, de dar um pouco de atenção, de dizer, de conversar, porque esse é o correto. Se você chama alguém para a sua festa, se você chama alguém para a sua casa, dê atenção total para aquela pessoa. Não desonre Jesus como ele foi desonrado. E por fim, eu gostaria de falar de Davi. Davi nos ensina muito sobre honra, porque Davi se moveu em honra, e ele aguardou o tempo certo. Quando ele foi ungido rei, e o rei Saul, que já não andava mais com Deus, soube, ele quis matar Davi, perseguiu Davi, e Davi teve 2 oportunidades de matar Saul, mas ele não matou. Alguém disse assim: Davi, por que você não matou ele naquela caverna que ele estava ali? Ele disse: eu não estou autorizado a tocar em um ungido de Deus. E é interessante porque Davi recebe um homem que tinha matado Saul, e aquele homem veio todo alegre para falar para Davi: olha, eu matei o teu inimigo, eu matei Saul. E Davi olha para ele e diz: quem mandou você matar o ungido do Senhor? Matem esse homem. Ele tocou em alguém que não deveria tocar. E quando Davi assume o trono, queridos, ele pergunta para os seus servos: há alguém da família de Saul para quem eu possa abençoar? Aquele que perseguia ele, queridos, aquele que queria matá-lo. Saul era a pessoa que perseguia Davi, e Davi agora queria abençoar os descendentes de Saul. E alguém diz assim: ah sim, ó rei, um homem chamado Mefibosete, ele é aleijado dos pés, e ele mora em Lodebar, que significa terra árida, infértil. Um príncipe, alguém da linhagem real, estava morando num lugar
estava paralisado num lugar, e Davi diz: manda chamá-lo. E é interessante, queridos, o encontro de Davi com Mefibosete, porque Mefibosete estava com medo de Davi se vingar, porque o avô de Mefibosete, Saul, queria matar Davi. Davi chama Mefibosete e diz assim: Mefibosete, a partir de hoje, você vai sentar na minha mesa, você vai vestir as roupas reais, tudo que foi tomado de você vai ser restituído, suas terras vai ser devolvida, sua nobreza vai ser devolvida, você volta a partir de agora a ser um príncipe nessa nação. Davi não tinha obrigação de fazer isso, mas a honra move pessoas a entregar o que outras não merecem. Senta na minha mesa. Mefibosete, sabe o que ele diz para ele? Por que você está fazendo isso? Eu não passo de um cão morto. Ele disse: não diga isso. Eu costumo brincar, né, gente? Que autoimagem depreciada. Pior do que se achar um cão é se achar um cão morto. Com uma autoimagem dessa, você não vai chegar a lugar nenhum. E Davi resgata a autoimagem daquele homem, resgata a nobreza daquele homem, resgata os bens daquele homem. Não, Mefibosete, senta na minha mesa, a partir de hoje você volta a ser um príncipe. Eu quero chamar o ministério de louvor já. Eu quero te dizer que um dia, o teu irmão mais velho, Jesus Cristo, Ele mandou te chamar, e Ele te chamou como hoje, está dizendo para você: eu quero resgatar a tua nobreza, a tua identidade de filho, senta na minha mesa, porque a partir de hoje você vai ser restaurado. Honra gera honra. Por Davi se mover em honra, foi isso que ele liberou. Você sempre libera aquilo que você carrega. Se é amargura, você está liberando isso sobre as pessoas. Se é vingança, é isso que você está liberando. Mas se é amor, se é honra, é isso que está transbordando de você para as pessoas. Jesus ensinou que se você entender quem é uma pessoa, identificar essa pessoa e honrar ela na identidade dela, você vai receber a recompensa da identidade, da natureza, do caráter daquela pessoa. Recebeu seu pai, honrou seu pai, vai receber a recompensa de pai. Recebeu um líder, honrou um líder, vai receber recompensa que está sobre a vida de um líder. Recebeu um profeta, vai também colher isso. Vai ser proporcional. Se você desonrar um profeta, você vai colher a desonra. Se você desonrar um pai, você vai colher a desonra. A honra é um fundamento do reino de Deus. Por isso, pare de desonrar as pessoas. Pare de desonrar a Deus. Comece agora a viver em honra. Comece a se mover em honra. Comece a dizer: toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor. Toda a honra, toda a glória a Ti. Comece a dizer: Pai, eu quero Te honrar em vida. Mãe, eu quero Te honrar em vida. Não adianta honrar depois da morte. Honre em vida. Oh, a Bíblia diz: a quem honra, honra. Quem semeia honra será honrado. Quem semeia desonra será desonrado.